Esses dias eu tava revendo uma cena do Rocky Balboa, onde ele falava assim: Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. E o Rock fala sobre vencer. Ele falava sobre gambate, dar tudo de si, mesmo quando não há esperança. Sabe o que eu percebi? Que nessa geração, ela não tá perdendo por falta de talento, e sim por motivação. Porque gambate é um termo oriental, não é utilizado no Ocidente. Vivemos numa geração onde desiste das coisas fáceis, você procura sorte, você não termina o que começa. É uma geração rasa. Então falta o povo aprender e viver o que é gambate de verdade. Então, se você se encontra nessa situação de uma pessoa que não finaliza as coisas, é um ótimo iniciador, mas é um péssimo finalizador. Eu acredito que você precisa entender o que é gambate e você vai começar a aplicar isso na sua vida. Talvez você esteja passando por isso. Talvez você passou por isso. Ou talvez você conhece alguém que passa por isso. Que tem muito entusiasmo em começar as coisas, nos negócios, nos estudos, no trabalho, no desenvolvimento pessoal, até mesmo no relacionamento. Mas na primeira dificuldade, acaba largando, deixando, abandonando. Eu sei disso porque eu já vivi isso no passado. Eu já iniciei muitas coisas e não terminei. E aí eu procurava motivo, inventava desculpa para os meus amigos quando alguém perguntava. Eu tentava terminar com estilo. E quando a gente pensa em terminar, a nossa cabeça encontra vários motivos. E aí eu tava tendo vários motivos para terminar as coisas. Eu vivi isso verdadeiramente. Até conhecer a técnica do gambate, até aplicar isso verdadeiramente. A gente que vive no Brasil, a gente não está acostumado a alguns termos orientais. E é isso que você vai aprender hoje. O significado de gambate e como aplicar isso na tua vida diariamente. E quando eu falo que eu já vivi isso, eu quero que você seja impactado. Se você está aqui agora, possivelmente você também vive isso. Você passou por isso, você entende isso. Irmão, no fundo, tu sabe que tu é um arregão em muitas coisas que tu não deveria. Tu sabe o que precisa fazer. Tu só não faz, cara. Tu só enrola. E às vezes tu coloca o culpa em outras coisas. Mas vamos ser sinceros, tu sabe que precisa tomar um jeito. Tá? Gambate, nada mais, nada menos, significa dê o seu melhor. Ele não fala nada de perfeição. Seja perfeito, seja o melhor, seja o número um. Gambate não fala sobre isso. O significado literal de gambate é dê o seu melhor. Como é um termo, ele tem vários significados. Dê o seu melhor, ou então faça o seu melhor, ou então vá até o fim, ou então dê o seu máximo. Eles não desejam, quando você vai fazer alguma prova, ou quando você vai fazer algum teste, algo decisivo na sua vida, aqui no Brasil, a gente tem em comum de falar boa sorte, tenha uma boa entrevista, tenha um bom jogo e deseja boa sorte. Lá eles não desejam boa sorte, eles desejam gambate. Que você não precisa de sorte, você não precisa de sorte. Porque quando você coloca o teu resultado nas mãos da sorte, você está terceirizando o teu resultado. E a gente sabe muito bem que não se pode terceirizar o resultado. Tua vida é assim hoje por causa das tuas escolhas. Tua vida hoje é o resultado das tuas decisões. Então, quando você deseja boa sorte, você está terceirizando os teus resultados. E eles usam esse termo que significa gambate, que é muito melhor. Eu não desejo mais boa sorte para ninguém. Eu gosto muito de falar, faça o seu melhor, dê o seu máximo, faça tudo que é possível. E esse é o significado de gambate. Você precisa aplicar isso na sua vida. Você precisa dar o máximo. Você precisa, sim, ir até o final. Você precisa, sim, não depender da sorte. E sim ser resistente. Porque vai ter muita pancada. Vai ter muitos motivos para você desistir. E às vezes, essa falsa racionalidade, você buscar motivos para desistir, isso só te afunda mais. Eu comecei a aplicar esse gambate
Isso não é algo que vai mudar a sua vida de um dia para o outro. Você precisa pensar nisso todos os dias, porque você precisa pensar, eu só preciso fazer o meu melhor. Eu só preciso fazer o máximo do que eu posso. A partir do momento que você sabe o significado de gambate e começa a aplicar isso na sua vida, você tem que seguir 3 passos para você seguir o gambate todos os dias. Primeiro, tenha um motivo muito forte. Isso é um dos mais importantes. Você tem um motivo verdadeiro. Por exemplo, se eu te chamar para correr hoje, agora eu tô indo correr, se eu te chamar para correr hoje 5 km, se você não tem essa aptidão, se você não tem costume de correr, você vai colocar desculpa. Muitas desculpas racionais. Não tenho capacidade, não consigo, nunca corri, tô acima do peso, meu joelho não vai aguentar. E são desculpas racionais, eu entendo. Faz todo sentido. Até porque você não tem nenhum motivo para correr. Quem tá correndo sou eu. Eu tô te chamando, mas lá no fundo, às vezes você pode até querer, mas você vai, não vai dar certo e tal, enfim. Agora se eu falar que sua mãe tá doente, ou então um parente próximo seu está doente, e você tem que buscar esse medicamento 15 quilômetros daqui, em 1 hora, você tem que buscar lá. Irmão, tu vai dar um jeito de ir lá. Porque tu tem um motivo muito grande. Tu tem um motivo que, independente das dificuldades, você vai dar o seu máximo. Passo 2. Saiba que vai ser desconfortável. E aceite a dor. Realmente, não é fácil, não é difícil. Se fosse fácil, todo mundo conseguia. Se você já sabe que vai ser dolorido, que vai ser difícil, isso facilita. E passo 3. Seja obcecado no teu objetivo. Só pare quando finalizar. Você não depende de sorte, você depende unicamente de você. Então, seja obcecado no teu objetivo. Siga todos esses 3 passos rumo ao teu objetivo. E uma dica bônus. Tenha visualmente o teu objetivo. E aí entra o mural dos sonhos, ou mural de metas, que você já deve saber. Siga esses 3 passos para você não depender de sorte e seguir firme na tua jornada, sem desistir. Gambate não é sobre sempre querer vencer. É sobre sempre não aceitar a derrota. Esse é um canal de desenvolvimento pessoal, eu trago minhas reflexões e todos os meus ensinamentos que eu aprendi até hoje. Se você achou esse conteúdo interessante, se inscreve no canal, curte e deixa um comentário, um feedback é ótimo. Então deixa um comentário sobre conteúdos que tu gosta, sobre inspirações que tu acha legal, fale por conteúdos que eu poderia trazer aqui e te vejo no próximo episódio.